E aí, Féricos? Olá, Velares! Boa tarde, Amanda! Boa tarde, Ivan. E aí, quais as novas? A mudança de clima em São Paulo Coisa boa, mas para melhor ou para pior? para melhor, depois de três Hum, semanas com temperaturas acima de 30 graus, hoje São Paulo minha amanheceu com nossa, 24 graus. coisa... Milagre. Por Gratidão, aqui tá bem calor para mim. Nossa Senhora, não Amanda. passa. Dias e dias. Gratidão ao Barron, já que nós estamos no outono, parece que ele soprou alguma coisa para cá, né? Deu jeito, Ao deu Beron ou jeito. ao... É, se bem que realmente, né, das cortes só tem a cotar mesmo. Eu falava que o pai da Bryce, mas aí não faria sentido. É porque Ou para quem mim o pai da sabe? Bryce e o pai o pai do Lucian, né, do Eris, Uhum. é igualzinho, a mesma pessoa, não diferencio, porque é um mais escroto que o outro. Então, aí na minha cabeça fazia sentido por conta disso. Pois é. Mas tirando essa escrotidão desses dois cidadãos, né? Pelo menos a corte outonal está aparecendo aqui. Colocou, Glória. finalmente entrou, né, no clima de outono, depois de 2 meses de outono, e agradeço ao Barron. Só isso também. Pouca E aí coisa. é sobre. É sobre. Agradeço ao que lhe cabe, o resto é isso, é sobre. Exatamente. Perfeito. E o Suriel, o fofoqueiro, parece que me contou aqui que houve um brunch literário que você participou. Quer falar um pouquinho mais para nós? Que ele pintou por lá e falou que tinha alguma coisa que vai sair em breve, não sei. Não me deu Olha, ele ouviu. detalhes. Suriel fica ouvindo as coisas, ficou passando ali no brunch, pegando o ouvido dele, né? Você viu alguma névoa suspeita Captando. durante o brunch, por acaso? Então, acho que tem bastante coisa. Suriel não está errado, tanto que eu tô aqui com a minha xícara, porque o brunch teve mimos, né? Isso aqui foi para quem participou. Eu fui como convidada e Bonitinha, ainda verde por assim, dentro. então ele é verde por dentro, olha que chique. Tudo Nossa, para imitar gostei. a capa do livro que é verde, né? Então, trazendo mais perto para os fãs de Interion que acompanham a gente aqui, dar uma olhadinha, né? Hum. E Suriel ouviu certo. Coisas estão chegando, Amanda. Esse brunch parece que ele deu assim, um start em algumas ideias. E acho que o pessoal tem que ficar de olho nas redes do Acotar Brasil para as próximas semanas. O nosso perfil tem se movimentado desde o início do ano, né, para fazer movimentos diferentes. O Sim. podcast é um deles e agora estou curiosa para Uhum. ver o que mais vai acontecer nesse ano ainda. Sim, a expectativa está muito alta. Mas Próximos o spoiler não pode capítulos. vir ainda, é isso mesmo. Não, o spoiler não Oxi, pode. Mas quem sabe o Suriel, num próximo episódio, diga mais alguma coisa. Mas por vamos enquanto, torcer. Suriel, ó, quietinho, quietinho, só nas inspirações. Você por acaso prendeu ele e deu uma capa em troca do segredo dele? Em troca de ele não dizer nada? Tá Talvez ele prendado. já descobriu e você convenceu aí de que não é para contar nada ainda. Não, eu tive que fazer um sistema de troca, porque o que vem aí é Ah, grande, é grande. oh my Suriel God. ficou com aquelas unhas dele assim, ó. Preciso contar. Essa aí vai render fofoca pra ele, se acontecer então. Minha Vai, nossa, o que será, gente? Porque eu não tô sabendo de absolutamente nada. Curiosíssima pro que vem aí. vamos aguardar. Quem sabe no próximo episódio a gente solta mais alguma coisa. Veremos, Eu veremos. não, o Suriel. Eu Ah, não solto ok, nada, ok. é o Sussu. É o Sussu. Bom, meu povo, agora que as notícias do Suriel já chegaram, a gente vai fazer a nossa próxima etapa, que é o resumo dos capítulos 29 a 32. Agora tá acontecendo coisa pra caramba, né? Cada virada de Uhum. capítulo tem alguém fazendo alguma coisa diferente. Nós temos agora, É. nesse trecho que a gente vai falar, três pontos de vista diferentes aí, do Ethan Uhum. na Casa de Chama e Sombra, que a gente vai descobrir, da Sombra. Bryce, onde ela caiu, com quem, e Uhum. do Hunt, com a Lídia lá, que será que o resgate dela vai funcionar, será que não? Hoje, então, a gente vai entrar em novo território. Temos uma caminhada significativa. Nem, os capítulos são até curtos, mas a Sarah andou, parece que andou tanto com eles já.
né? Que é como Uhum. se a gente tivesse realmente. Bom, já estamos na parte Eu 2 do tive livro. essa impressão, Desculpa. realmente, É. porque Uhum, por mais que a gente vai ver, né, se passaram poucos dias uhum, com tudo da Bryce ter ido para outro mundo e voltado, parece que sim. foi muito mais tempo do que isso. Pelo menos para mim dá a impressão de que foram 2 meses de tanta Uhum, informação que foi acontecendo, a gente foi recebendo, e aí parece sim. que não foi só isso, não, poucos dias, né? Ainda mais vendo a tortura do pessoal lá nos calabouços, né? Vendo todas as Uhum, informações que ela descobriu com a Silene. Então, agora é que a história tá andando, né? A gente tá ambientada, estamos com as sim. informações, e agora a gente Uhum, tem que acompanhar a Bryce e o raciocínio dela. O que que ela vai fazer com tudo que ela descobriu, e o que que os outros amigos dela vão fazer em outras áreas ali de Midgard, para tudo sim. se juntar em algum momento. Até porque Uhum, nessa fase do livro a gente está em A Procura, de que uhum, nós vamos descobrir uhum, ainda, sim. E certo? só um adendo que tem sido muito bom a leitura semanal, porque a gente precisa ler, absorver, entender para destrinchar aqui, né? Para Uhum, trazer as curiosidades, tudo. Que essa sensação, né, de passagem do tempo, ela vai ficando, vai, isso que você falou, 2 meses. Faz 2 meses que a gente está gravando o podcast. Parece que a gente está com eles há 2 meses, é né? verdade. E quando a gente fala, nossa, passou só isso de dias, e a gente vê que realmente é tudo muito dinâmico, mas a forma como a Sarah colocou ali era para ter uma sensação de passagem do tempo muito mais lentificada do que realmente é. Uhum. Uma loucura, né? Eu acho que se fosse eu no lugar da Bryce e desse povo que estou recebendo informação, eu sentiria que os dias passaram muito rápido, mas de fato essa sensação de que, por mais que os dias tenham passado rápido, que a sensação de tempo não é essa. Por exemplo, Uhum, fiz sim. uma viagem recentemente que foram 4 dias, mas para mim parece que passou 15 que saiu da minha Uhum, rotina, né? De tanta uhum, coisa que eu vivi lá. Então eu fiquei assim, talvez a sim. Sarah queira ter passado essa mesma mensagem. Uhum. E a questão de volta a 15 mil anos, volta no presente, volta, está em Prison e está no outro universo. Então, assim, Sim, é muito, além de ser muita informação, é como se a gente não conseguisse absorver que tudo isso está acontecendo num curto período de tempo. Bryce exatamente. tem direito de surtar, E definitivamente. vamos ver, né, o que vai acontecer. E Uhum, falando em Bryce, já no primeiro capítulo do nosso resumo de hoje, adivinha uhum, onde ela cai, gente? Bem na casa do pai dela, o rei Outonal. Que ótimo lugar para se cair, né? E o safado é tão rápido que não deu nem tempo dela reagir, ele já botou algemas de pedra gordiana nela. Ela não uhum, pode usá-los para fazer nada. Então, né, espertinho, escroto como sempre, o pai dela já prendeu uhum, ela, né? Que ótimo jeito de educar um filho. A gente já fica assim, socorro, Senhor. Espero que ninguém aprenda com ele. E uhum, aí o cara foi esperto, assim, liberou todos os criados dele, mandou todo mundo embora da casa para ficar só eles dois lá, selou a propriedade com um escudo. Então agora a Bryce só sai de lá com a boa vontade dela e a cooperação com o que o pai dela quer descobrir. Então ela uhum, sai de uma situação tensa para uma outra mais tensa em que ela tem que continuar jogando o jogo da informação selecionada, né? Tenho que uhum, entregar um pouco, mas não posso entregar tudo porque isso compromete a mim, isso compromete os meus planos. Então olha uhum, a situação que ela está metida. Coitada. Bom, e ele basicamente diz a ela que só vai soltar ela quando for a hora de Midgard saber que ela está de volta, e ela acaba não respondendo nada que ele pergunta. Então ele uhum, só fala assim: "Ah, eu posso adivinhar o que aconteceu, que ela estava realmente naquele outro mundo". E aí corta nesse pedaço aí para o Ethan correndo pela cidade da Lua Crescente, observando a cidade enquanto corre. Eu fiquei assim, bem uhum, poético, né? Porque aí ele passa ali pelos Cinco Rosas, depois ele uhum. passa pelo Bosque da Lua, e aí eu achei engraçado porque fica passando na cabeça dele, diferente do Taro, eu não posso fugir das minhas responsabilidades, das consequências das minhas ações. Eu falei, ele é um amigo que queria salvar, mas não estava deixando de ver que ele estava fazendo merda, né? Eu falei, ainda bem. É, Alguém tem que falar, né? exatamente. Que, oh meu Deus, Hum, e- oh Deus.
Bom, Eu aí passo a ele. gostar um pouquinho mais do Ethan a cada reflexão que ele traz. Eu acho Uhum, assim, por mais que a gente talvez não se identifique tanto com o Ethan, ele é um personagem bem construído ainda assim. Porque sim. durante toda essa corrida dele ali, fica repetindo a frase na cabeça dele: dê orgulho a seu irmão, dê orgulho a seu irmão. E eu fico Uhum, pensando, quantas pessoas também não têm essa voz interna na cabeça, ou essa informação que alguém disse e que a gente uhum, toma como uma verdade e fica repetindo isso. Às vezes a gente nem faz isso de forma consciente. E talvez seja o caso uhum, do Ethan aqui, né? Ele só estava repetindo ali isso que alguém falou para ele, que eu nem me lembro sim. quem que falou essa frase mais para ele, minha memória já, né, 3.000 páginas praticamente, a gente perde um pouco Esquece, dos né? detalhes. Mas Uhum, para você ver, né, algo que alguém falou ficou na cabeça dele e tá uhum, ali, e consciente ou sim. inconscientemente, não E se sabemos. torna uma verdade que às vezes ele só está indo sem nem questionar, né? As motivações Exatamente. realmente pessoais. Ele só vai, né? Orgulhe o Segue no seu irmão, fluxo, né? É, né? seguindo o que E ele a acha que é o culpa. certo. E a culpa, né? Porque isso vai alimentando uma culpa desse irmão que Uhum, morreu da forma que morreu. Mas o exatamente. menino Ethan, Menino gosto. Ita. Menino Ethan, eu gosto. Pois é. Storm. E ele foi correndo meio por lugares para as pessoas não verem ele, né? Nos cantos, assim. Ele não acha que ele é ninguém. Que ele fala, ele é só mais um outro lobo qualquer. Mas ele vai pelas berolas mesmo assim, para garantir que não vai encontrar nenhum outro lobo, né? Porque ele ainda tá com a sensação de culpa muito grande. E aí ele chega na porta da casa de Chame Sombra, que cada casa em Crescent City tem a sua sede. Ele nunca tinha ido nem na própria casa, né, de Terra e Sangue, mas estava ali na de Chame Sombra, né? Mas parecia um túmulo. Se tivesse o inferno em Midgard, com certeza seria aquela porta ali, com uma escada que vai descendo e você não consegue ver Uhum, nada na escuridão lá para baixo. E aí ele bate na porta, a porta abre e ele simplesmente anda em direção ao breu, a porta atrás dele fecha e se tranca. Já era, não tem volta. Então tá lá dentro e só Deus sabe o que vai acontecer. uhum. Depois a gente vai pro capítulo 30. Aí a Bryce com o pai dela jantando. Essa Então, parte. muito muito engraçado, né? Porque assim, o pai dela colocou ela num quarto, todo cinza e branco, bem sem graça, assim, monótono, nada demais na decoração. Né? E ela colocou uma roupa que o pai entregou para ela que ela sinceramente esperava que não fosse nenhuma das peguetes dele. Eu fiquei assim, gente, será que o Rei Hilton tem peguetes? Porque informação é curiosa, né? Porque realmente, de onde ele tirou essas roupas só Deus sabe. Mas então, né? Fica aí a Sim. curiosidade. Então, depois que Ah, ela se banhou, botou as roupas, tudo, aí ela foi jantar com ele. E aí ela não sabia quem tinha cozinhado, né? Mas se fosse ele, não era tão mal assim, né? Porque a comida estava adequada. E aí frango, ele. pão e vagem, Isso. né? Bem descritivo, Bem equilibrada a refeição, né? Todos os bem nutrientes equilibrada. necessários. Uhum. Bom, e aí ele começou a perguntar para ela coisas que ela não estava a fim de responder. Ela só ia xingando ele de volta, né? Porque você é um cuzão, que você é um escroto, que não sei o quê. E aí, desde que ela chegou, ela já estava xingando ele, né? Por conta dele ter prendido ela, ficou atrasando ela, assim, que ela queria Uhum. soltar o Hunt, né? E o Room, ele não contou para ela onde é que eles estavam. Só aí na mesa, na hora da janta, que eles decidem fazer um jogo ali de perguntas, né? Quer dizer, ele fala para ela que só vai liberar a informação desse jeito, uma pergunta por outra. Então ele faz uma Uhum. pergunta, ela tem que responder, depois ela pode fazer alguma de volta para ele. Só que os dois são mestres em realmente selecionar o que que eles vão falar, né? Não vão falar tudo. Isso aí eles Uhum. realmente se parecem bastante, assim, porque o nível de jogo ali Sim. é o mesmo, né? Bom, aí ela descobre nesse jogo de perguntas que o Room e o Hunt ainda estão vivos. Ela descobre que se passaram 5 dias e acaba tendo que dizer para ele, né? Ela tem que confirmar que ela realmente esteve no mundo original dos féricos e ela tem que dizer que eles eram mais fortes porque eles eram puros lá, os de Midgard, eles perderam esse poder na descida que eles fazem. E outra coisa que ela não perde a oportunidade de dizer é descobrir que os féricos são cuzões em todos os mundos que eu vou, né? E ela conheceu uma fêmea que poderia acabar com pessoas como o pai dela sem nem suar, como a Nesta. Hum, Ela até se pergunta, né? Será que a Nesta tinha se contido, né, em relação ao poder que ia jogar nela enquanto tudo estava acontecendo lá? Ela ficou com uma uhum. pulguinha atrás da orelha, né? Porque não tinha como saber, que ela Sim. já foi em maus termos com eles. Aí o pai dela diz que ela não respondeu a pergunta dele e ela fala, na verdade, responde sim, você que não foi específico. E aí ela, minha vez, antes dele fazer outra pergunta. Eu achei muito bom.
Queria estar, ser uma mosquinha e estar lá nessa cena pra ver isso. Uhum, E aí ele ficou irritadinho, né? Claro, não gostou da fêmea rebaixando ele. E aí ela pergunta o que que aconteceu depois que ela saiu, depois que ela foi para outro mundo. E aí ele parece que adorou contar que o Hunt e o Rum estavam nos calabouços e que os Asteri esconderam do mundo o que aconteceu lá no palácio deles, não divulgaram informação, só informaram quem tinha que saber, né? No caso, o pai dela e o rei de uhum. Avalon, já que o Cormac estava envolvido lá. E aí, o pai dela pergunta: Você trouxe féricos com você? Ela, você viu alguém comigo? Eu achei muito bom. Ótimo. Se eu tivesse trazido, eles estariam aqui, né, comigo. O Ai, Jesus. deboche da Bryce com o pai é Não é incrível. É o melhor sensacional. diálogo foi esse. Não, tem várias falas aqui que a gente não tem como, tem que parar para rir. Eu selecionei várias, assim, para deixar de risada depois. E aí ela fica puta com ele, né? Porque ele fala que o irmão dela tá no calabouço e ela acusa ele. Como assim você sabe que meu irmão tá no calabouço e você não fez nada pra ajudar? Aí ele fala, Uhum, não, é porque o seu irmão mereceu tudo o que vai acontecer com ele, né? Porque olha a merda que ele se meteu. Eu posso ter outros filhos. E a Bryce fala, só se eu te matar primeiro, eu duvido que você vai conseguir. uhum, Aí ele sorri. Você é tão parecida com a sua mãe do nada, igual um psicopata mesmo. Ela tá falando uma uhum. coisa e volta a questão da Sim. mãe dela, né? E aí ele pergunta se ele não queria saber onde é que estava a mãe dela e tal, tipo, pra manipular ela, né? E aí ela, já sabendo dos joguinhos dele, ela fala, eu sei que seria um prazer absurdo pra você me contar se tivesse acontecido alguma coisa. Mas aí eles continuam jogando as perguntas. Ela pergunta por que que os Asteri estavam mantendo o irmão e o parceiro dela vivos. E ele diz, né? Ah, provavelmente para usar contra você. E aí ele pergunta da faca e da Uhum, espada, né? Que ele sim. pegou quando ela chegou e botou lá no escritório dele e desde então não mexeu mais. E aí ele pergunta para ela, essa aqui é a faca da profecia? Aí ela fala, é essa mesma. O nome dela é Reveladora da Verdade. E aí ele pergunta, como é que você conseguiu essa faca? Ela, eu roubei. E só isso que eu vou dizer. E aí ela pergunta da Orpheum, né, do grupo de rebeldes, e ele fala praticamente extinta, né, desde que aconteceu na explosão lá, onde o Cormac morreu. E aí ele conta que o Cormac morreu, ela fica, tipo, super abalada. Meu Deus, como assim o Cormac Sim. morreu? Será que ele morreu no calabouço? Será que ele morreu na explosão? Ele não falou como que o Cormac morreu, né, só falou que ele tá morto. Ela Ou jogou a se informação. mandaram ele pro rei de Avalon mesmo matar ele, né, pela desonra à família, Uhum, do jeito que esses pais são muito saudáveis, né? uhum. Aí é tanta informação que ela falou: Ah, cansei desse jogo, manda ele tomar naquele lugar e sai. Meu Deus. Bom, aí depois corta pro Ethan lá no ambiente que ele tinha Uhum. acabado de entrar. Então ele chega na frente de uma porta, bate com tudo, né? Numa outra porta lá dentro, porque não dava pra ver nada, nem com os olhos de lobo dele era possível enxergar com tanta escuridão. E aí a Geziba está do outro lado, só que ele reconhece primeiro a voz e depois que ele vê ela. Aquela voz Uhum. maliciosa dela, né, como eles descrevem. Ela falou, esse é um ótimo jeito de bater na porta, né, ironicamente, zoando ele que ele bateu com a cara e tudo. E aí, já no 31, ela vai levando ele, conduzindo ele pela casa de Chama e Sombra ali, o ambiente onde eles estão. Aí ele vai reparando, né, no como é que é a casa, como é que são as pessoas que estão ali. E ele falou, estranhamente, é bem normal, né? Eu me lembrei muito de uma máfia, porque tinha uns caras de Uhum. terno tomando sangue, fumando ali. Eu falei, meu Dá Deus, para visualizar legal, realmente, um clube de não é? mafiosos, né? Uhum. Exatamente. E aí os bichos, os dragão, né? Enfim, essa galera aí. Aí ele e a Os... Geziba se sentam lá num bar e ela fala pra ele sentar, né? Aí ele olha pra ela assim, né? Tipo assim, o sit de sentar igual do cachorro, né? Do Aham. cachorro. Muito bom. E aí ele fala, não, ela fala que não esperava ouvir dos porteiros. O Ethan Rostron descendo aqui na casa de Chama e Sombra, vocês estão loucos? Fumaram uma raiz Uhum. alegre boa aí pra estar vendo coisas. Mas Uhum. aí ela viu que ele realmente tinha aparecido, né? Nesse momento, o Ethan estava ainda em silêncio, só ali Uhum. remoendo a culpa. E aí a bartender traz um líquido escuro, estranho, um drink lá para eles beberem. Eu falei, não sei se beberia isso, porque era uísque, gengibre e magia Drake para dar uma fumacinha, né? Tanto que chama Uhum. Fuma Show. E aí o Ethan já viu que era um drink forte, né? Virou o negócio de vez, desceu queimando uma beleza.
E aí a Gesiba, já tendo visto esse ato dele, né, percebeu, as coisas não estão muito boas para você, né, meu querido, para você estar aqui ainda por cima. E aí ele Uhum. fala que precisa de um necromante. E ela só retruca. Bom, eu também tô precisando de um novo assistente. Tipo assim, do nada. Você quer Muito isso, eu bom. também quero outra coisa, né? É. Aí ele fala, eu tô falando sério, eu vim aqui pra falar com você. E ela, bom, eu também tô falando muito sério desde que a Bryce se foi, eu não tô conseguindo lidar com a papelada, né? Tá muito difícil. Uhum, Aí ele fala assim, bom, eu tô aqui pra resolver outras questões, e ela retruca que, olha, ainda bem que fui eu que atendi você, né? Porque não é comigo que você quer falar, mas podia ter sido um outro bicho muito pior, né? Que já ia estar considerando você uma refeição. E aí ele pede de novo, eu preciso de um necromante. E ela fala, olha, já passou muito tempo que seu irmão morreu. Não é assim que funciona. E o Ethan fala, olha, não é pra isso, porque é outra pessoa. E aí ela, quem você matou? E o Ethan, o uhum. Rostron. E aí ele fica quieto, né? Tenso. Quem você quer reerguer, criatura? Fala de uma vez. E aí ele acaba revelando, né? Tem que admitir que ele queria reerguer a herdeira Fendi perdida. E aí Uhum. corta nessa cena, volta Os, pra Bryce. os cortes estão bem assim, Tipo assim, três pontos cirúrgicos, de né? vista um atrás do outro e vai ser Sim, assim por bastante tempo, até reunir a galera no mesmo lugar, o que vai demorar um mas pouco. só que a Sarah ela tá dando ela realmente termina que você fala, meu, quero achar a fala de novo do Ethan para dar Uhum, continuidade, né? Ela uhum, vai aguçando a nossa curiosidade com cada exato. passagem agora de ponto de vista. Uhum. Uhum. O legal é que ela divide bem os capítulos, né? Que a gente está fazendo uma contabilização de páginas, às vezes, até se você vê pelo livro fisicamente olhando, é uma mesma quantidade ali, que a gente sempre lê, Uhum. os 4 capítulos, né? Então é uma divisão Sim, interessante. Não bacana. sei se tem alguma regra, né, de publicação para editora, se é alguma coisa do tipo, ou se é realmente ela que faz uma divisão dessa forma, E né? ficar harmoniosa, né? É. Às vezes eu preferia que ela falasse logo, né, em vez de ficar a Bryce lá com o pai dela e corta pro Ita. Eu quero, não, quero saber o que que aconteceu o resto da conversa com o pai, né? Aí eu acho que é de propósito, pra gente ficar com aquele gosto de É de quero mais. propósito. Uhum. Porque de repente você, putz, mudou aqui o ponto de vista. Mas aí você fica querendo saber mais daquele ponto de vista. De repente dá continuidade no outro. Você não para de ler. É por isso que o pessoal fala que o livro da Sarah devora em um dia, Pois é, né? porque sempre corta nas cenas que você quer saber mais, e você se envolve com a nova, aí corta, e você se E envolve com a aí, próxima, e aí exatamente. recomeça o ciclo. Uhum, Mas faz parte. Bom, aí no próximo corte a gente volta para a cena da Bryce, é no dia seguinte, né? Um dia, uhum, perdendo tempo. Ela chegou numa sexta-feira por volta de umas 3 da tarde, segundo ela mesma. E aí uhum. ela entra no escritório do pai dela, numa poltrona de couro vermelho, e ela já chega falando, reclamando do iogurte absurdo de ruim que ele deu para ela como café da manhã. E aí ele pergunta, né? Quanto tempo você vai manter aqui? Aí ele tá lá, escrevendo na mesa do escritório dele, tá caladão, foda-se tudo, né? Ignorando o mundo. Aí ele falou: tá, se esse iogurte não está apetecível ao seu gosto, irei ao supermercado fazer compras. Aí ela fica zoando ele, né? Nossa, nem parece um adulto funcional, achei que você era um mimado. A gente começa o diálogo maravilhoso. Sim, de Aí ele fica novo, todo as tenso, né, farpas. com as coisas que ela tá falando. Mas ele ignora ela, e aí ela fala outra coisa pra provocar ele, né? Ela diz assim que o astrônomo contou pra ela que o pai dela tinha feito aquele planetário que tem lá no escritório com o astrônomo de Avalon e que esse planetário servia para contemplar coisas profundas. E aí ela zoa de novo, porque não parece que você gasta todo o seu tempo contemplando profundidades aqui no escritório. E eu fiquei assim, realmente, não tem É. cara. Aí ele Uhum. para de escrever, né, já que ela tá provocando ele, e ele fala: o trabalho da minha vida é investigar o que as gerações feéricas o que está acontecendo, né? Por que elas estão enfraquecendo. E aí ela sopra as unhas, ainda mais depois da querida aqui virar estrelada de repente, né? Estrelado Agora que certificada. eu tenho que estudar o que está acontecendo. Aí ele fica puto, né? Fala que as dúvidas sobre a linhagem dos féricos começaram muito antes dela nascer.
E ela diz: "Ah, que se importa?" Ele: "Ó, importa a nossa sobrevivência, importa que o povo tá ficando mais fraco em comparação com os anjos, com não sei mais quem". Aí ela: então tem a ver com o seu ego, não é mesmo?" Aí ele: "Tem a ver com a sobrevivência, desgraceira." Dava assim, eu acho que ele fica o tempo todo querendo xingar, mas ele fala: "Não vou xingar, não vou xingar, É, deixa ela bem xingar." essa sensação, a Mas, sensação que fica. mas dá pra perceber que ele segura ali para não descer no Uhum. nível. Sim. E aí ele fala que tem a ver com a sobrevivência, porque se eles perderem os poderes, os Asteri iam descartar eles como inúteis, né, eles iam perder as graças que eles estão ali, né, ou a posição confortável que eles têm com os governantes, né. E se eles perderem isso, eles ficam à mercê de outros inimigos e os Asteri iam deixar eles serem dizimados, assim. "Tô nem aí, enquanto você é Sim. útil pra mim, ótimo, enquanto você quando você perde a utilidade, tchau e benção", né. E nesse ponto, Einar, né, Uhum. o pai da Bryce, ele está coberto de razão. É, Infelizmente é isso. realmente é o que vai acontecer, né, tem um É. ponto. Uhum. Sim. Aí a Bryce pergunta pra ele: "Bom, então é por isso que você queria casar eu com o Cormac, né, você e o pai dele queriam fazer aquele acordo?" E aí o pai dela diz que: "É, sim, eu e o rei Morven", né, que Sim. ela não tá nem aí pra títulos, né. Ela fala: Uhum. "Eu e o rei de lá também percebemos isso, só que ele tem o luxo de se esconder atrás das brumas de Avalon, né, que aparentemente os Asteri não podem entrar lá." E ela pergunta: Uhum. "Mas é confirmado que eles não podem entrar lá? Se era verdade, né?" E aí ele Uhum. diz que o rei de Avalon tem quase certeza de que eles realmente não conseguem, mas ninguém testou a teoria, né, ninguém sabe se o Rigelo já foi lá testar. Então, Uhum. aí ela lembra de algo que ela descobriu lá no outro mundo, sobre o lugar tênue, né, aquelas camadas finas de atravessamento, Uhum. e ela pergunta pra ele: "Esse nome, lugar tênue, significa alguma coisa pra você?" E ele fala: "Não, o que que você descobriu?" Aí ela fala que: "Não, só ouvi." Aí ele: desconfia, não, pode falar, solta aí a boa, o que que é isso?" Aí ela Uhum. fala: não, eu só ouvi, mas não sei o que que significa, não sei a definição, eu ouvi eles falando lá." Aí, Uhum. enfim, né, aí ele diz: "É, eu sabia que a sua mãe tinha escondido você de mim por alguma razão a mais." E a Bryce: "É, talvez porque você seja um sociopata, não é?" E aí ele falou: "Não, mas a sua mãe me amou, só que é apenas algo muito grandioso ia acabar com esse amor um dia. Ela é, né, algo grande, tipo você bater nela, né, o escroto." Ai, ai, aí ele fala, né: "A gente não precisa lamber feridas antigas, né, já falei o que eu penso sobre isso." E ela: nossa, realmente você pensa sobre isso, né, você tá tão arrependido que tá trancando sua filha aqui, fazendo exatamente o que a minha mãe tinha tanto medo que acontecesse comigo." E aí ele Uhum. ainda tenta reverter a situação, falando pra ela que se ela pensasse bem, na verdade ela estava a salvo ali com ele, porque ela poderia muito bem Uhum. estar morta se ela estivesse em outro lugar de Midgard e os Asteri descobrissem. Então, né, aí ela falou: "E corta essa, para de pagar de salvador e fala de uma vez o que que você quer comigo, não, isso aí não colou comigo não." Aí ele não Ainda bem responde. que ela É, Só uma observação, ainda bem que a Bryce, ela é é a Bryce, né. completamente, maravilhosa contra qualquer macho escroto, tóxico e abusivo, porque essa fala dele é totalmente abusiva, E se a né. gente não parar "Não, pra eu estou te perceber, a gente fazendo até um cai nisso, né, não é? Eu não ouvi o que você colocou, Amanda. Vou Cortou. retomar aqui, que a gente vai para as meninas editarem. Agora eu Aí. não sei como é que volta. Não, e justamente, se a gente parar para analisar essa fala dele, é uma coisa que quem não tá blindado contra a toxicidade ou contra um relacionamento Uhum. abusivo, não percebe. Realmente ele tem um ponto, aí você se deixa convencer total, assim. Então é Exato. E um a ponto Bryce, ela já importante. rebate na hora, tipo: "Você para de ser louco, o que que você tá falando não condiz. A última coisa que você realmente quer é me proteger, né". Exatamente, ela sempre vê pela mentira que tá ali a olho nu. Aí ele decide que ignorar ela é melhor, ele começa a mexer no planetário dele, ativar um dispositivo ali, e aí ele começa a explicar o que que é, e a Bryce falou: "Eu não sabia que você precisava brincar de projetar arco-íris." Um negócio assim que ela falou, deixa eu ver qual que era a frase, que essa aqui foi a melhor frase que ela já soltou até hoje. Lembrei, eu lembrei. Lembrei aqui, ó. Ela fala assim: "Eu não percebi que fazer arco-íris na parede era tão importante pra você." Jesus, não tem condição. Sarah, ela estava ácida.
Ela colocou toda a acidez dela nessa Senhor conversa da Jesus. paz com o Nossa, pai. me lembrou muito a Aileen de Trono de Vidro, gente. Meu Deus do céu. Uma vibe bem similar, mas eu acho que a Bryce é um pouco mais zoeira do que a Aileen ainda. Assim, as duas têm um humor bem ácido, mas acho que às vezes a Bryce ganha ainda. Ainda mais em outra cena que o Hunt está pensando no que a Bryce diria naquela situação. Mas aí vamos Uhum, chegar lá. Bom, aí ela pergunta, né, que padrões eram esses que ele estava procurando, que o Room disse para ela, né, que o pai dela ficava lá no escritório pesquisando uhum. padrões entre não sei o que no universo e que eles, irmãos, ficavam zoando, né? Será que ele espera encontrar o quê? Aí ele, um eterno jogo da velha, um universo sendo o jogo da velha gigante. E aí ele responde, por que que eu vou confiar os meus segredos a uma criança bocuda e indiscreta como você? Ela começou a baixar o nível aí. Uhum. E ela diz: Bom, se é segredo, então deve ter uma controvérsia. O que que você está fazendo de errado, hein, meu senhor? Aí ele disse que uma vez ele pediu uma semente do poder estelar do Room. E a Bryce, ai, credo, não fale desse jeito nojento. É porque no inglês é diferente, né? Esse semente quer dizer a porra mesmo. Ah, é? Esse é até uma curiosidade que eu vou trazer depois, que dá essa compreensão. Se vocês forem ler em inglês essas cenas picantes, vocês vão ver que tem esse termo aí. Aí você fica. Imagina o Einar pedindo literalmente isso do Room, Uhum. né? Em outros sentidos. Senhor Jesus, que horrível. Que aí a Bryce fala, credo, que nojo, não fala desse jeito. Aí ele fala e fala de novo. Então, eu usei a semente que eu pedi para o seu irmão para uma coisa benéfica, né? E aí ele deu um tapinha para mostrar o dispositivo que estava segurando o prisma lá. Aí que ela fala essa frase, né, do arco-íris na parede, que ela não sabia que ele ficava tão feliz fazendo arco-íris na parede. Aí ele ignora, né? Decide que ignorar é melhor e fala que, assim, ela inclusive lembra dos sifões do Azriel nessa parte, né? Que ela vê os negocinhos brilhando. Mas ela decide não contar pra ele, né? Porque é melhor. Aí ela fala: Bom, é uma boa forma de passar o seu tempo, né? Isso aí que você tá me mostrando. Aí ela começa a elencar os fatos ali, juntar as coisas, pra ver se ela consegue tirar mais informação dele, né? É, porque os Asteri comem Primalux, aí você tá estudando isso. Aí você quer estudar mais do que a nossa ciência já sabe. Você por acaso está querendo derrubar os Asteri? Não era mais fácil você só perguntar pra eles? Porque senão isso prova que você quer usar isso contra eles. Aí o pai dela Uhum. todo tenso, né? Porque ela é inteligente. Aí ela junta ainda, continua. Aí, porque isso explica, né? Por que que você tá tão interessado em mim do nada? Anos e anos de silêncio, aí descobriu que eu tenho luz, aí pronto. Agora você quer que eu faça parte da sua família louca. Então, né? Família fodida da cabeça. Exato. E aí ele só diz, né? A única coisa que você me interessa é para manter a linhagem. Aí ela, que pena, né? Que o Hunt complica tudo. E ele, mais do que você imagina. Aí ela fala, não vou cair na sua pegadinha, não. Não colou aqui, bateu e voltou. E Uhum. aí ela resume de novo todos os pontos e diz que se ele quisesse ajudar os Astérios de fato, ele já teria entregado ela. E aí ele dá aquele sorriso meio orgulhoso, né? Você realmente é minha filha. Mais do que o Room jamais foi. Essa frase até ficou na minha cabeça depois. O que ele quer dizer com isso, né? Se Eu talvez o também. Room não seja filho dele, só da mãe, não dele mesmo de sangue, né? Eu Não já fui também sei. pelo lado de ele identificar nessa esperteza, nessa, enfim, nesse joguete, nessa manipulação da Bryce, características maior dele mesmo na filha do que no filho. Mas isso que você falou também, a Sally Porque eles sempre são dá. tão diferentes, né? Eu fico assim, e essa semelhança do Room com o Riz, não Uhum, sei, não sei. E eu também fico. podemos. Depois eu quero, no final do episódio, trazer isso de novo, né? Depois que a gente acabar o resumo, assim, pra ver o que você acha, Van. Que eu fiquei realmente encasquetada com essa fala dele aqui. Você é minha filha mais do que o Room jamais foi. Que vocês conhecem a Sarah, né? A gente não pode ignorar a informação que ela ataca Não, aqui, não porque você pode, nunca principalmente ela sabe joga. lá na frente o que isso quer dizer. Eu tenho umas alunas que, inclusive, estão fazendo isso. Estão anotando tudo para fazer aquele. É que nem aquele meme do detetive cheio de traços no mapa. Sim, Desse jeito que a gente fica, surtada, né? coloca a frase do Einar lá. Você É, é minha filha mais do que o um jamais foi, será? pois é. Eu fico, né? Porque realmente quem se parece mais com o pai deles é a Bryce. O Room e o pai Uhum. não tem, que eu me lembre agora, né? Não tem nada em comum.
Uhum. aparentemente. A não ser a luz estelar, que não necessariamente veio do Einar, né? Exatamente. Fiquemos com isso na mente, né? Quem sabe no restante da leitura a gente pega mais sinais também. Uhum. Bom, aí, voltando ali, ele elogia ela, né? Falando que ela é mesmo filha dele, mais do que o Ron já foi. Ela fala, isso não é um elogio, sinto muito. E aí ela arrisca que ele quer saber, né, dela, se ela pode matar os Asteri. E é por isso que ele queria descobrir de que forma que a luz dos Asteri é diferente da luz dela. E aí ela pede, é só você tirar minhas algemas aqui que eu te conto. Aí ele obviamente diz que, né, não, vou esperar, mantendo o joguinho deles. Ela em momento nenhum achou que ia funcionar, né, mas não custa tentar, vai que. Uhum. Aí ela vira e aponta para a faca e a Aster, que estão lá na mesa dele, parado no mesmo lugar, desde que ele pegou e colocou lá quando ela chegou, intocadas. Ela provoca ele, né? Você tá com medo de tocar nas espadas, né? Que parece que só quem tem carteirinha de escolhido pode tocar nas armas, né? E você não é um deles, ó, que pena. E aí, Oxe. meu Deus. Ela até zoa e fala que, eu consegui cumprir a profecia de juntar a adaga e a espada, né? Fui lá no outro mundo, voltei, eles agora sabem que a gente existe, então pronto, profecia cumprida. Aí ele diz, você não sabe de nada da profecia. Aí ela recapitula, né, tudo que ela viveu e fala, na verdade, eu acho que eu cumpri sim. Aí ele só diz que ela sabe muito pouco sobre as lâminas e a verdadeira natureza delas, né? Que só o escolhido podia usar e tal, mas não quer dizer que o pai não saiba das informações, né? Aí ela até Uhum. fala, o Room pode até ser estrelado, mas ele não tem o poder bruto necessário para usar do jeito que precisa. Aí ela cansa, né, e decide perguntar de uma vez, tá, eu tô aqui para algum tipo de treinamento contra os Asteri, o que que você quer? Né, me fala de uma vez. E ela não entende também por que que ele quer descobrir as coisas, mas ao mesmo tempo ficar meio neutro ali, né, quer ficar nas graças dos Asteri, mas quer descobrir se tem alguma coisa que pode usar contra eles. E aí ela diz, olha, se você se livrar dos Asteri não é mais fácil do que ficar aí nas graças deles? Porque aí você vai ter poder mais poder do que qualquer outra pessoa, né? Uhum. Simplesmente você ia ser a pessoa mais poderosa. E ele pergunta, mas faz diferença quem está no poder desde que a gente sobreviva, né? Nossa espécie? Aí ela fala, bom, sim, né? Se uma das opções é uma praga parasitária. Aí ele Paga. pergunta, o que é isso? Você falou antes, agora explique melhor esse negócio aí. Ela decide que vale a pena contar, né? Porque é melhor contar para alguém do que o segredo morrer com ela, mesmo que se fossem Uhum. pessoas escrotas, né? Porque é uma informação que seria bom o povo saber. Aí ela vai e conta tudo que ela descobriu sobre os Asteri lá no outro mundo pro pai dela. Aí ele fica, né, meio catatônico, assim, meu Deus, né, muita informação. E ele diz, né, então é por isso, né, os Asteri estão tirando poder demais, é por isso que tá enfraquecendo a linhagem, então... E aí ele pergunta, mas como se fosse para ele mesmo, então a água tá contaminada, é isso. A Bryce diz, um filtro não vai ajudar você, não. Eu, de novo, não aguentei. Não acho que só filtrar a água vai funcionar. Ó Ela Deus. chama ele de burro várias vezes nesses diálogos, né? Sem dizer. Mas ela coloca Exatamente. ele Não, é sensacional. abaixo do cocô do cavalo do bandido. Exatamente. Bom, aí ela diz que ela não, né? Ele olha pra ela com aquela cara dele, né? E ela diz assim, ele pergunta assim, se os féricos do outro mundo não sofriam com esse negócio da água, né? Com esses vermes. Ela fala que não, que essa tecnologia os Asteri não tinham desenvolvido ainda esse método lá, então por isso que eles estão puros, né? Não tem nada que sugue o poder deles. Aí ela disse que a espada e a adaga talvez pudessem matar os Asteri, né? E sugere, quem sabe eu não empalo você com elas para ver o que que acontece. De novo, a provocação. Aí ele diz, você nunca vai entender como essas armas funcionam. E aí ele fala que ele sabe mais porque a coleção da Gesiba é só um detalhe da coleção que ele tem, que é o que ele já leu tudo lá em Avalon, que não sei o quê. Aí ela, parabéns, gênio, que é uma medalha. E aí ele bota os foguinhos na mão dele, né? Em alerta, pare de ser impertinente, porque a sua sobrevivência está nas minhas mãos. Não esqueça de quem está no poder, quem está no controle aqui, né? E ela lembrou que ele queimava o Room exatamente desse jeito. Ela fica toda nauseada, né? E fala assim: você é o pior, né, de todos. Aí ele pega um caderno verde. Eu achei curioso esse caderno verde, porque eu não lembrava que a Sarah tinha especificado essa Hum. cor do caderno que tava com os rabiscos e a caligrafia dele. Aí eu anotei para o nosso resumo, porque quem sabe isso vai ser importante depois.
Aparece Bom, esse caderno específico de novo, né? Uhum. eu não lembro se aparece, então vamos ver. Vamos guardar essa informação aqui pra gente. Então ela vê que o caderno estava cheio de rabisco dele, né? Provavelmente os registros de pesquisa que ele vinha fazendo. Tinha um monte de papel embaixo também, tudo escrito. Aí ele só manda ela sair, tá dispensada, cansei de você. Aí ela sai. E a gente chega no capítulo 32, que é o último dessa parte. Aí, esse capítulo começa a acontecer outra treta. Porque a gente sabe, né? O Hunt, o Roon e o Bax estão lá no calabouço ainda. Ninguém conseguiu fazer o resgate até o momento. E o Falcão entra cheio de lobo feral atrás dele. E o Mordok com a manada toda. E aí ele fala: estão preparados, minha galera? Porque o Rigelos quer uma audiência com vocês agora. E o Hunt já Uhum. sabe o que que vai acontecer, né? É a hora Uhum. do room, exatamente agora. E aí eles não conseguem nem ficar de pé, né, coitados? Que as asas acabaram de crescer, mas ainda estão totalmente frouxa, né? Não estão aguentando Só muita coisa dor, ainda. E ele até começa a desastre, pensar, né? Seria melhor agonia. perder as asas de novo do que perder a vida do Room, né? Ele só fica pensando, como é que eu vou explicar para Bryce se o Room morrer? Como é que eu vou viver com isso, com esse peso? Mas não tem o que fazer, né? Então eles vão se erguendo ali, o Room sem mão ainda, a mão não acabou de crescer. Então eles vão andando, um passinho de cada vez, um passo de cada vez, amigos. Aí o Baxiel fala, né? Aí depois o Mordok, um passo de cada vez, amigos, lá, zoando eles, né, de volta. E aí, basicamente, eles vão sendo conduzidos pelo corredor, só conseguem pensar no que vem aí. E aí o Room desmente a mente pro Hunt, né? Que foi muito bom ter conhecido ele. Aí o Hunt dá uma risada beirando a histeria quando o Baxian pede para eles pegarem o elevador, pelo amor de Deus. Eles começam a rir, né? Aquela risada louca. E aí, Uhum. chegando lá, dentro do elevador está a Lídia, a Corsa, né? Na Nossa. plenitude da sua máscara de frieza. E ela segura a porta pro Falcão e mais dois lobos entrarem. Ela, né, cheira o povo assim, fala, nossa, não podia ter dado um banho neles antes, não. Aí, não, porque o Rigelus quer agora. Como ele quer, a gente só obedece. E aí ela fala, né, só dois, tá? Porque não tá cabendo aqui, não. Não quero ficar me encostando nesse povo sujo. Imagino eu que ela deve ter usado de desculpa, assim, né, na expressão dela. Uhum. E aí ela ordena ao Mordok esperar com o resto da manada lá do bando lá fora na Bahia, lá em cima. Aí ele adora, né? Violência em breve. Deixa eu lá esperar com minha trupe aqui. E aí o elevador começa a subir, né? Eles estavam no subsolo lá, onde ficam os calabouços. E aí quando bate a luz do sol, dá até dó dos bichinhos, né? Que eles ficaram vários dias no calabouço escuro, conseguem enxergar nada, a luz chega a doer. Reação E aí o horrível. Falcão até ri, né? Isso aí é só um gostinho do que o Rigelus vai fazer com vocês já já. Essa luz na cara, né? E Uhum. aí o Hunt manda se fuder, e do nada a Lídia fala: Você tirou as palavras da minha boca. E ela foi tão rápida que nem o Hunt deu tempo de se virar e nem o Falcão de reagir quando ela mete bala no centro do zóio dele. Bem aqui, imagino eu. É, vem aqui, E pá! aí, e é isso. É de filme esse capítulo, é cena de filme, Exato. né? E acabou aí, né? Tanto que o próximo vai ficar pro próximo episódio, que aí vai começar tudo. Ah, detalhe, né, que a Lídia é descrita ali que ela tá com o braço todo queimado, e ela tá Uhum. numa tipóia. E aí o Sim. Facó até pergunta, né, como é que tá a queimadura, se tá melhorando, ela, tá bem. Aí eles ficam se perguntando, né? Será que ela fez voltou de volta voltou de volta é ótimo, né? Será que ela voltou à sua máscara de tortura lá, foi brincar com Uhum. fogo e se empolgou demais e aí acabou queimando a si mesma? Vai saber. Eles não sabem o que que aconteceu, né? Que era o Uhum. plano dela com a Iritus. E eu tô curiosa de saber se deu certo esse plano. A gente, infelizmente, só vai descobrir no próximo episódio se a galera conseguiu chegar com o Cargueiro das Profundezas até lá para ajudar no resgate, se a Iritus conseguiu tacar fogo nas coisas e se a Lídia vai conseguir tirar Esse né, o povo amor de. dela e os Uhum. coleguinhas dali. Então é isso. Quanto Pro foi, próximo episódio a gente vê o que mais vai acontecer. sim, foi muito bom. Esses quatro capítulos foi ó, um primor. E gostaria de saber as suas considerações, Amanda. Ah, eu tenho várias para esse capítulo. Coisas que eu Hum. achei divertidas, assim, né? Do inglês pro português, principalmente. Quando o Ethan Uhum. tá correndo lá pro Carson City, fala que ele passa por Ciro.
que, como se fosse uma sigla, né? Não sei se tu reparou, Sim. por causa de cinco rosas. Mas no inglês é Bom. Firo, então ninguém precisa confundir, né? Porque é Five Roses. Então, Uhum. correspondente ali, eu acho que eles Sim. adaptaram por causa disso, uma adaptação interessante de ser feita. Aí tem E uma parte que eu não aqui lembro eu onde que faço um tá, né? adendo. Eu não Oi? li inglês. Aqui eu faço um adendo. Eu não li inglês, como você sabe, mas quando eu Uhum, vi o Ciro, eu falei: ah, é isso. Cinco rosas, beleza, galera Record, dá para deixar. E realmente eles fizeram referência exatamente ao original, né? Seria Five Roll, né? De isso Five aí, Roll. Ah, exatamente. Então aí muito bom. pegaram a referência legal. Uhum, Depois eu acabei aprendendo uma expressão nova, porque quando eu li inglês, eu nem sempre eu paro para traduzir tudo que eu não conheço, né? Porque se a gente fizer isso, a gente não lê. Então, até quem já uhum, é fluente, é normal esse processo, né? Da gente ir seguindo. E aí eu uhum. acabei. Eu fiquei muito curiosa, porque no português estava a Bryce lá botando a roupa, e ela fala: espero que não seja de nenhuma peguete. Eu falei, como é que se Aham. diz isso no inglês? Porque eu não sei dizer. Aí eu fui olhar no livro como é que estava escrito, e estava escrito booty call. Boot de bota com Y no final e call. E aí eu fiquei, o que será que Expressão. quer dizer essa expressão no inglês assim? Mas o correspondente é isso, booty call, que é uma peguete. Eu imagino eu que você dá aquela ligadinha, a pessoa vem correndo e é isso, né? Para uma noitada Sim. e pronto. No outro dia não tem mais nada, E poderia entendeu? ser qualquer. Chegando aqui, poderia ser qualquer outra coisa, né? Sendo bem real, uma das suas putas, ou né, qualquer coisa nesse caminho. E aí, Exatamente. a tradução acharam um peguete, algo como, né, um Uhum, casinho, né? Alguém, o, uhum, o equivalente a PA que as mulheres usam. uhum. Joga essa expressão, Amanda. Pois é. Então, aí, se vocês quiserem, agora vocês já sabem, né? Mas é uma gíria mesmo, né? Que no inglês a gente chama de slang. Slang é gíria. E Uhum, realmente é isso. É uma expressão para você comunicar, que você pode chamar uma pessoa ou por telefone, por mensagem de texto, para você combinar um encontro sexual com alguém. ponto Então, final. é para isso que serve. Uhum, Então, realmente pode ser uma peguete, né? Que é o nosso correspondente melhor. Então, achei que a tradução ficou legal aqui. Eu não ia nem saber. boa Aí escolha. depois, né? Por escolha. Aí depois teve o Fuma Show, que eu fiquei. Uhum, Como é que tava no inglês o Fuma Show? No inglês é Smoke Show, que smoke é fumaça, né? Então tá tudo certo uhum. também. É a mesma coisa do Ciro que a gente viu ali, né? Eles Sim, pegaram e colocaram o nome no português. Aí tá vendo? É uma tradução possível, que fica uhum, legal para nossa língua. Então sim. achei bem divertido. Depois eu também vi outra expressão que fiquei, também não sei dizer isso aqui em inglês, que fala que a Bryce ficou com a pulga atrás da orelha do que a Nesta Uhum, tinha, se a Nesta tinha se contido ou não. E aí isso realmente foi coisa cultural trazida, porque não tem nada demais, não é nenhuma expressão. No inglês uhum, estava the thought lingered. Linger, tipo, o pensamento ficou ali, pairando. Então não é uhum. expressão nenhuma, eles só botaram ficou com a pulga atrás da orelha porque cabe nesse contexto. Sim, Eu tô vendo, para é uma nós, coisa uma bacana adaptação. da nossa língua, né? Por isso que eu falo que tradução é um trabalho importante e delicado, porque você tem que conhecer muito bem da cultura brasileira e você tem que Uhum, conhecer bem da cultura do inglês, né? Do país de onde o livro vem, principalmente, né? Porque o inglês é falado em vários lugares. Você tem que ver de onde é a autora para ver uhum, da onde essa expressão está vindo, dessa sim. maneira. Aí depois tem a Gesiba falando que a papelada saindo pelo ladrão. Não sei se tu viu escrito desse jeito. Que ela fala que ela tá precisando de um assistente porque a papelada estava saindo pelo ladrão. Aí eu pensei, gente, eu nunca vi ninguém falando essa expressão em português, mas deve ter, que deve estar com Tem, cara de expressão cultural. E no tem. inglês, ela fala assim: I've been up to my neck in paperwork. É tipo assim, eu tô atolada até o pescoço de papelada. Uhum. E o Então, saindo pelo assim, ladrão seria a mesma coisa, seria né? O um correspondente, né? Outra expressão idiomática. Para vocês Uhum, verem, é bem bacana. Aí depois tem aquela parte que a Bryce fala da princesa estrelada certificada, né? E ela fala assim: a lindona aqui se tornou certificada. E aí eu fiquei, que será que estava escrito no inglês? Porque quando aparecem umas coisas assim, eu fico com uma curiosidade. E aí ela diz assim: Little old me became a certified princess. Então, uhum, little old me, a pequena velha eu. Por que uhum. botaram lindona, eu não sei.
Mas é tipo, minha eu antiga, né? Uma coisa assim. Ou euzinha aqui, né? Uhum. Euzinha aqui poderia ser também. Então, fica legal a tradução dessa E forma também. daria Né? mais certo, realmente, né? Uhum. Pois é. Então, euzinha ou esse lindona aqui é a fodona aqui, nesse sentido. E o último, né, que é aquele que a gente até comentou, no português não tem esse sentido, porque é muito cultural, né? A gente não entende né, a ejaculação masculina como semente, a gente não chama Exato. assim, mas no inglês chama. Por isso que é uma ambiguidade que existe no original, que não pegou o sentido para o português. A gente não ia achar graça. A gente, inclusive, Uhum. talvez não entendesse por que que a Bryce achou nojento ele falar semente de poder, né? Uhum. Para nós é normal. Agora, para eles não, porque o seed tem esse outro sentido, né? Essa outra possível conotação. Então, como deu ambiguidade ali, gera a dupla interpretação para Bryce. Então, por isso dá a piadinha. Então, se Eu, vocês, se vocês forem ler os livros da Sarah, vocês vão ver ela usando esse termo, inclusive, nessas cenas mais picantes, né? hum, Principalmente as que envolvem Cássia e Nesta. Não é só uma vez que aparece, não. Porque, tem muita ó semente Senhor. crescida ali, né? Muitas sementes, exatamente. Um jardim. Meu Mas eu Deus. ia comentar que quando eu li da primeira vez essa expressão, eu já entendi. Então, de alguma coisa que eu acompanhei lendo no inglês, mesmo que pouco, né? Entre nós duas aqui, a Amanda, que é letrada e formada e professora. Mas eu já sabia. Eu sabia que o semente tinha essa conotação. Por isso que também não fiz nenhuma observação. Mas eu acho que talvez tenha sido de filmes ou séries que eu Uhum. sou. Não sou cinéfila, mas seriadora certificada totalmente. Então já devo ter pescado isso e falei, é isso que a Bryce quis dizer. E na Uhum. tradução ficou exatamente isso. Nem todo mundo pode ter entendido, mas ali É, a humilde mas é fala. bom saber, né? Para vocês não acharem estranho aparecer esse termo se vocês forem ler depois, né? Mas é uma Não, curiosidade mesmo. é muito interessante. E tem um outro também, é que agora, como que eu vou achar isso, Amanda? Mas eu vou tentar, porque é uma conversa entre a Gesiba e o Ethan. A Eu estou Gesiba e o Ethan, acho que eles estão no capítulo 30. 30. Deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 30, que eles estão conversando. Bem no Ah, finalzinho. isso. Aí começa o 31, que é bem nesse Fuma Show mesmo. Uhum. Aqui, ó. Tá. Não, não é essa hora. Não vou conseguir achar, porque é muito específico, mas eu acho que é algo que a Gesiba fala para ele como você fez isso como se ocorresse, não sei, como se não houvesse amanhã, que é uma Uhum. expressão nossa também. A gente fala muito isso, né? Saiu correndo como se não houvesse amanhã, comeu demais como se não houvesse amanhã. E eu Uhum. fiquei com essa curiosidade. Eu vou tentar achar e quem sabe a gente no Uhum. próximo episódio traz isso, porque talvez no original não seja isso. Pode ser que sim. Tô Fica aí de tentando, curiosidade, né? sim. Mas eu vou ter que ler de novo para entender onde que está Uhum. essa expressão. Mas, levando em De consideração. curiosidades que eu teria para o momento seriam essas. Só a Uhum, questão, como eu falei mais cedo, né, do Rum e do Riz serem uhum, parecidos. E o Einar ter dito ali que ele não é tão filho dele quanto a Bryce. Eu fiquei, sim, quem podemos deixar aí. sabe. Quem sabe o Ron seja só filho da mãe dele, que já estava grávida, porque o pessoal faz altas teorias, né? Não sei se você já viu, Van, de onde a mãe do Ron veio, que ela veio do mundo de Akotar, né? Que o Tamlin, na verdade, não matou a irmã do Rhys, que ele mandou ela para outro mundo, num lugar, por outra Entendi. passagem. E como o Tamlin tem esse poder de metamorfosear outra pessoa também, né? Não sei se vocês lembram que ele pode transformar as pessoas, os servos dele lá em lobos, que ele só Uhum. metamorfoseou outras coisas para fingir que eram as asas
da mãe e da irmã do Rhys, porque na verdade elas não estão mortas. Não há comprovação alguma, mas é uma teoria legal de a gente pensar, eu acho, por conta de Uhum. como é que o Roon e o Rhys são tão parecidos assim, que são descendentes da mesma linhagem. Isso a gente tem clareza Uhum. total após a Silene falar, né, que ela Sim, se casou com um cara que virou o Grão-Senhor da Corte Noturna. Então, o sim. Riz tem no poder dele o sangue de estrelado também, com toda certeza. E são coisas que a Sarah já falou. Quando a Bryce aterrissa no quintal do Reese e ela vê, né, o Reese pela primeira vez, ela, nossa, Room? Né? É Então, você. é algo e que o pessoal usou isso muito bem, inclusive nas fanarts, né? Que a gente vê as fanarts do Room e semelhanças dele com algumas Realmente. fanarts. Então, ok, dona Sara, vamos deixar anotado a fala do rei outonal para Eu, na minha explorar. cabeça, a Sarah gosta tanto do Riz que ela não se conteve e quis botar um pouco dele em Crescent City também, na visão do Room. E ela também não consegue desapegar da Aileen, né? E aí ela botou a representação dela também em Crescent City. Mas sem os spoilers, né? Porque vocês vão entender já já as referências de Tog dentro Sim, desse livro, que tem uma quando eu muito cheguei específica. nessa parte, gente, eu tava num surto, num nível que eu preciso contar para vocês quando a gente chegar nessa parte aqui no podcast. Porque, minha nossa, o tanto de porta que abre na sua cabeça de junção não é pouca coisa. Eu E considero a obra de Crescent City 3, inclusive, como uma obra de passagem para o que vai acontecer depois, assim, não só em Acotar, né, como a gente viu, mas talvez outras possibilidades de exploração do universo de Trono de Vidro, né? Assim, toda vez que a gente relê, talvez a gente encontre outras referências por lá. Então, não sei. e é algo, inclusive, Amanda, que isso que você está colocando do, dessa mistura, né, que a Sara faz, ela sempre vai dar algumas pinceladas. Então, você também pediu para a gente anotar o caderno verde. Específico caderno verde do rei outonal. Vamos deixar guardado. De repente tem alguma coisa que Eu volta. acho que tem lá na frente, porque eu não me lembro para que exatamente, mas eu acho que a Bryce cata esse caderno para fazer alguma coisa com isso. Não sei. Eu, Eu eu, também eu não desconfiei, sei. porque por que que ela ia reparar na cor do caderno, sabe? Autor de Texto. fantasia que é bom, vocês podem reparar que sempre faz isso. Todo objeto que a Uhum. pessoa que está narrando ali vê, ele volta para a história em algum momento. Sempre E esse volta. caderno, Todo provavelmente. detalhe é importante para alguma coisa, né? Não Uhum. absolutamente todos, mas assim, é feito com estratégia. E já conhecendo a Sarah, né, eu já falei, vou escrever isso aqui, quem sabe? Uhum. Deixemos anotado e aguardemos as próximas cenas dos próximos capítulos. Que, inclusive, Exatamente. a sequência, né, vai ser 33, 34, 35 e 36. Então, do 33 Exatamente. ao 36 no próximo Serão episódio. novamente cenas de altas emoções. Já se preparem, porque o Hum, resgate do pessoal vai começar e a é, Bryce ainda tá presa com o pai dela, né? Não saiu ainda. Então lá, passou um dia presa com ele e só Deus sabe quando ele vai decidir deixá-la ir. Se e é Ethan que ele vai deixá-la ir, continua, né? se é que vai deixar ali, Ethan continua nesse momento só querendo uma necromante e orbitando ali dentro da casa de Chama e Sombra com Dona Gesiba Roga. Roga, Isso não sei aí. pronunciar. E ainda É tem a Roga galera ou no. Ah, eu chamo de Roga. Roga, né? Acho mais Mas no simpático. inglês deve ser Roga. Embora eu Roga. ache bem feio no inglês. Assim. Ah, dessa vez eu vou ficar com Gesiba Roga. Eu, Roga, eu, Gesiba. eu Nossa. não sei, né? Inclusive, tenho que ouvir o audiolivro de Crescent City, porque eu estava ouvindo de Akotar e eu descobri que eu pronuncio vários nomes errados, né? Como eu até falei em um dos episódios. O nome da espada da Aster, né? Que é Gwydion, eu ficava falando, mas é Gwydion. E fiquei, Tyrion. gente. Eu queria ver se é Jesiba ou se é Jessiba. Não sei. Pode ser Verdade. Jessiba. Gesiba Embora Tyrion. não desce para mim esse nome. Igual o nome do Elion. Para mim é Elion, vai continuar sendo Elion. Nada de Hylion. Hylion é muito feio. Eu já achei bonito. Eu já gostei de rir. Ah, olha Eu que achei curioso. ótimo.
Tá vendo? A sonoridade às vezes é questão de preferência, né? Uhum. E a Sara, Acontece. já que a gente está trazendo curiosidade, antes de entrarmos, né, na indicação de livro que a Amanda vai trazer para nós hoje, Verdade. a Sara, ela já chegou a pronunciar num vídeo muito antigo, é um vídeo, eu acho que de 2019, ou não, até antes, é um vídeo assim, enfim, ele também está aqui no nosso canal, e ele é bem antiguinho, e ela mesma conversando, ela pronuncia o nome da Eileen. Uhum. Eileen Archeron, a irmã da Farrah, né? E no vídeo, Agora eu é, tô na dúvida. Eileen? Não é Elaine, não? no vídeo que a Sarah fala, pronuncia o nome dos personagens, ela fala Eileen. Nossa, E agora eu vou tem ter que ir lá ver. Eu juro que é Elaine que eu escutei. Porque eu, a outra de Trono de Vidro é Aileen. Aileen. Eileen. Então é Uhum. muito parecido. Elaine e Aileen. Escreve totalmente diferente, né? Mas a Tô com pronúncia. Não sei, talvez tenha sido da Aileen, que eu falo Aileen no português, né? Mas é Aileen no, no e eu tô inglês. com o vídeo aqui. Será que dá para o pessoal ouvir? Não sei. O povo vai ficar curioso, vamos ter que deixar o link. We've got Feyre, Nesta, Elaine, Lá, Tamlin, Eileen, Elaine, aí viu? and Ruby. Eileen. Elaine. E ela fala de outro jeito, num outro vídeo, que é esse mais antigo, porque esse aqui é antigo, mas tem essa entrevista, é um bate-papo, aquele QA, né, que é Uhum, perguntas e respostas, e uhum. ela fala um jeito completamente diferente naquele outro vídeo. Ou seja, a própria É, a Sarah gente se sabe que a memória dela não é muito boa, né? Ela mesma já confessou em entrevista. Então, quem somos nós, né? Eu acho que é questão de preferência. às vezes ela Igual o já nome do falou Recent, o gente. nome. Para mim não desce recent, não desce, Você não. sempre pronunciou como? Eu pronuncio em cima Rec, desse vídeo, né? Então, recent. Eu foco forte no começo. Entendeu? muitas Não, o pessoas room também eu pronunciava errado, até descobri que era room mesmo. Eu falava run, run. né? Mas é Como que a room gente mesmo. não saber, né? Mas eu fiquei curiosa também de ouvir esse audiobook, Ah, tá porque como disponível no aplicativo Storytel, gente. Inclusive, a gente fez um post, né, mostrando que a obra de Acotar tá toda feita já pela Graphic Audio. Que trabalho sensacional. Eu recomendo que tá todo lindo, fã né? escute uma vez, porque os efeitos sonoros são muito bons. A voz do Suriel, gente, vocês têm que ouvir, que coisa incrível. Tem até eco no fundo, assim, você fica, caraca, toda arrepiada, juro. Vale a pena. Que Eu delícia! tava escutando esses dias ele contando pra Feira que o Riz era o parceiro dela, né? Falei, ui, minha nossa, essa cena é bom demais. O Que as único pessoas. porém desse daí é que eu acho a voz do Tamlin mais bonita que a do Riz. Ah, que Aí pena. fode, né? Que você fica, Ai, pô, eu pode, né? odeio você, mas sua voz é tão bonita, fale mais. Que É, raiva. que Na ódio. seleção dos atores para fazer esse Mas trabalho de narração. assim, até que faz sentido depois que eu parei para pensar, né? Eu não me acostumei de imediato com a voz do Riz, porque tem vários áudios rodando aí nas redes sociais, né? Dessas frases famosas do Riz, gravadas por pessoas que a gente gostaria que o Riz tivesse aquela voz. Sim. Mas faz sentido que a voz dele não seja tão grossa assim, né? Porque o Riz, ele é um grão-senhor. Não é um Cassian, que é mais a voz do Cassian, gente, minha nossa. De molhar É, calcinhas, tá? A do Asriel também é muito bonita. Brasil. Gostei de todas, todas. Ah, De todos, assim, que eu acho que só do risco eu fiquei com preconceito, porque na minha cabeça era outra, né? Porque é o que rola nas redes sociais, e a gente vê isso. Então, sim, é acho que eu uma tinha imagem associado isso, né? daquela voz Então, grossa, toda empoderada e mas acaba que combina com ele, porque ele tem uma vibe mais lordinho, assim, né? Tipo o Dorian do Trono de Vidro. ai, Entendeu? Ele é mais. Não é tão bruto, tão mais rústico assim. nobre mesmo, Né? Não é né? ele é um guerreiro, mas não é tanto igual os amiguinhos dele, né? O Azrael e o Cass. Então, Uhum, até que agora faz sentido. Não é uma voz feia, ela só não é como eu imaginava que seria. Então, uhum. entendeu? Se eu vejo um cara falando com uma voz daquela, eu ia achar bonito. Só que com o riso eu não estava conseguindo imaginar ele e botar a voz na pessoa.
Tipo aquele programa do Casamento às Cegas, não sei se você já assistiu, que o pessoal só se escuta de fora das cabines e quando se vê não consegue juntar a Aham, voz que eu via com aquela uma pessoa. pessoa, né? Então, eu acho que comigo foi assim. Mas vale a pena, eu tô curiosa para ver o audiobook de Crescent City, porque já saiu o livro inteiro, né, em duas partes, e eles estão, neste momento, gravando o Casa de Céu e Sopro. Eu já tô muito curiosa. Ai, que E fofo. esse ano vai sair de Trono de Vidro o primeiro livro. Eu já tô, ó, Meu o auge Deus! da felicidade, porque o trabalho deles é muito bom. Uhum. Tem um From Blood and Ash, vai vir aí também, né? O único detalhe é que é inglês, por isso que eu insisto com as minhas alunas. A gente não aprende inglês por intercâmbio, a gente não aprende por carreira, a gente aprende para ouvir os áudios e ser feliz, tendo contato com as coisas da Sara que não chega aqui pra gente, né? É Um sobre. dos meus, isso daí, quando eles começaram a anunciar o primeiro, segundo livro de Acotar, que acho que já faz uns 2 anos que essa Sim, empresa demora começou para fazer. é, eu tenho na verdade, eu cheguei a entrar em contato com eles e fiz uma proposta do Acotar Brasil entrevistar algum dos atores. Só que eu acabei não dando continuidade, né? Ah, Porque é entendi. uma conversa informal pelo Instagram, né? Mas quem sabe a gente ainda possa pensar em Quem bater um sabe? papo com as vozes que estão dando vida aos Vamos chamar o personagens da. ator do Cassian para falar conosco, pra gente dar aquela surtada linda. Imagina você, Amanda, entrevistando, Não, não me botem para entrevistar, porque eu não tenho maturidade para isso, não. porque O aqui cara nesse vai caso. começar a falar, Cássia, é você? Não, gente, é sério, vocês têm que ouvir esse homem falando os diálogos e as cenas do quinto livro. Minha Nossa Senhora. Super quero, Amanda. Eu Mas falo, é uma experiência que você fica viciada. E você acaba de ler, você quer ver de novo. porque aí você tá. É muito mais realista, né? O livro te transporta, mas você ouvir é outra Sim. coisa. Nossa, é bem imersivo mesmo, sabe? Uhum. Inclusive, isso Sim. estava me ajudando a fazer as tarefas de casa que eu não gostava, sabe? Porque como é audiolivro, eu ia dobrar roupa, eu ia botar roupa para lavar, eu ia varrer chão, eu ia lavar vasilha, cozinhar, Ouvindo. tudo E- ouvindo. Mal sabe as pessoas o que estava passando nos meus ouvidos nesses momentos, né? Elas não precisam saber. Mas é muito bacana a experiência. Minhas alunas que começaram a ouvir estão todas viciadas e fazendo propaganda a rodo para escutar, porque realmente, gente, é muito lindo, porque tem música. Quando tem baile, tem música de fundo, né? Tem Uhum. muitas coisas lindas, assim. Quando eles estão se declarando, tem uma música muito bonita tocando. Eu chorei tudo de novo, para vocês terem ideia. É Ah, muito lindo, eu quero. muito lindo. Vamos Então, fazer você ouvir, senhora. vou ouvir e agora eu quero saber também a sua indicação de Ah, é hoje. verdade, antes que a gente esqueça. Bom, Sim. eu vou indicar um livro que não tem hot, tá? Então, se vocês que são da vibe do hot, de cenas picantes, não sei se vocês vão gostar. Eu, apesar de ser esse tipo de público, né, que gosta desse tipo de coisa, eu estou me abrindo recentemente a ler fantasias diversificadas, né? Não ficar só na minha bolha de féricos, magias de fogo, gelo, sombras, que a gente gosta, mas é claro que chega uma hora que cansa. Então, eu dei uma variada. Encontrei um livro que se chama The City of Dusk. Eu não me lembro o nome da trilogia agora, porque já me esqueci. Vai lançar o terceiro esse ano agora. E eu não sei se ele está traduzido, mas compensa muito a leitura, porque é uma obra que é uma mistura de algumas coisas que eu particularmente gosto muito. Tem a parada de jogos vorazes, assim, que tem uma espécie de briga ali. Mas não é que nem se fossem jogos, é só uma disputa ali entre casas, estilo Game of Thrones também. E cada casa tem poderes específicos, né, igual tem lá, e a gente tem um universo ali que tá morrendo e ninguém sabe o que fazer mais para salvar o planeta deles. E aí tem uma dimensão ali que tem os deuses. É uma loucura, um universo super complexo. Mas o legal é que a autora consegue trazer mitologias e elementos de outras culturas que a gente vê pouco, né? Por exemplo, tem coisas do Japão que aparecem ali que fica evidente, Nossa. criaturas mitológicas, né? Bem legal. Até esses poderes que a gente já viu, assim, tipo o do Rissand, né? De Uhum. sombra, que tem vários personagens que têm esse poder.
E a gente tem um planeta de gente que tem o poder de sombra. Esse daí eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Um E cada planeta. pessoa consegue fazer uma coisa diferente com a sombra. Eu achei sensacional, porque eu nunca tinha parado para pensar, realmente, até que ponto se pode explorar um poder como esse? Né? Porque Uhum. a gente já viu algumas coisas do tipo, mas não sabíamos até onde dá para fazer. Então, achei E esse legal. Uhum. explora. Exato, Hum. esse diz bem. Então, assim, o primeiro livro acaba caótico, o segundo livro também acaba caótico. A gente que lute para esperar, mas pelo menos é só uma trilogia, eu espero. Não tem mais livros depois desses. Os personagens são bem complexos, assim, sabe? Tem vários sentimentos positivos, negativos acontecendo o tempo todo, famílias tóxicas, famílias exigentes, muita treta rolando, eles se metem em cada enrascada, pacto com o demônio, tudo que vocês quiserem imaginar acontece nessa história. Então, mas faz sentido, eu juro pra vocês. Eu contando assim parece que é uma coisa super mal escrita, mas não, a mulher realmente escreve conectando todos os pontinhos. E o melhor de tudo é que tem romance de todos os tipos, né? Ah, Heterossexual e homossexual, que eu sinto muita falta em universo de fantasia que eu estive lendo até então. Talvez exista uhum. até mais, né? Mas eu ainda não conheço. Então foi uma boa experiência, assim. Não aconteceu nada demais ainda, mas é aquele Uhum. romance que você vê ele acontecendo. Só não tem o vamos ver, né? A parte que a gente gosta, né? E se amar a noite toda. Não tem, não tem o Mas após disso aí. Mas é legal porque você consegue ver os personagens crescendo e evoluindo ali perto um dos ai, outros. E é eu da tô faixa etária mais infanto, não infanto-juvenil, mas juvenil, né? uhum. Para jovens adultos ou até um 14, pouquinho antes. 16. Uhum. Isso, é uma Ah, leitura que eu gostei, né? Não sou tão jovem mais, mas gostei muito, assim, posso dizer que valeu de a pena. explorar. Valeu a pena, sim, com certeza. Porque é diferente do que eu tô acostumada, sabe? Então, hoje em dia, quando o livro é bem escrito e constrói um universo que eu consigo fazer sentido na minha cabeça, eu me prendo na história. E aí eu vou, Uhum. sabe? E é Gostei. multipove, né? Uma coisa que eu acho legal também. A narração é por vários pontos de vista diferentes. Então é Nossa, algo que é difícil de fazer para um autor, né? Porque você tem que se colocar na visão de vários personagens. Mas eu acho que ela faz isso muito bem. Assim, apesar de eu imaginar que seja difícil para ela pega bem a personalidade deles, né? É narrado na terceira pessoa, mas você consegue sentir o que acontece ali no interior do personagem, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. Você consegue entender por que ele tá agindo daquele jeito. Então é já legal. fico com vontade. Hum. Inclusive, teve um livro que você indicou em alguns episódios passados, aquele Caçador Sem Coração. Ah, é verdade. Heartless Eu, Hunter. eu vi que recentemente Chegou alguma aqui, né? autora nacional É, tá trouxe. ficando famoso lá fora esse livro, então por isso que já Então, tá chegando aqui. é bacana Mas, porque o pessoal que está nos acompanhando, quem uhum. tem condição de ler em inglês, procure, porque muitos dos livros que a Amanda compartilha aqui não saíram ainda em português, Sim. mas Nossa, tem outro que eu quero ler, quero contar pra vocês, que lançou em janeiro desse ano. Tá todo mundo falando dele. Eu só não peguei ainda porque é deste tamanho, né? Tipo o Crescent nossa, City aí. Só que tem dragão, né? Botou dragão na história, você já está me já ganhando. gosto. Então eu já tô curiosa. Que se Aham. chama Quando a Lua Rachou, né? When the Moon Hatched. Ai, Então, que legal. Olha a o capa é nome, bem olha bonita. o O nome é título. diferente, tá vendo? Capa bonita, tem dragão, pronto, eu já tô convencida. Já convenceu a Amanda E o e pessoal fica. tá. Não, mas o que me chamou a atenção sobre esse livro nem foi tudo isso, isso foi depois. Hum, Uma menina que eu acompanho no Instagram, ela fez um post elencando os namorados literários dela, e o protagonista desse livro estava logo abaixo do Cassian. O Cassian estava na lista de segundo lugar de melhor namorado para ela, logo abaixo o cara desse livro. Eu fiquei, quem é então, você? Se você está na mesmo top de Cássia, então você deve ser muito incrível, muito porque você, bom. ou o parâmetro da pessoa, né? Estamos aqui Oh, no meu Deus. podcast dos livros da Sara. Nós amamos os personagens da Sara. Não adianta. Uma lista em que É, a gente que o acaba usando eles para tudo na vida de referência. parâmetro, né? A escrita dela, não escreve como a Sara. Essa ideia é boa, mas se a Sara escrevesse, seria X e Y. A gente Uhum. acaba fazendo isso, não tem como. Mas depois que eu ler esse livro, e aí eu falo para vocês se é realmente bom, né? Porque eu só indico aqueles que eu realmente gostei, porque
Temos Uhum. muitos livros que, infelizmente, não são bons, né? A gente precisa reconhecer. Então, aqui a gente traz aqueles que a gente leu e que a gente realmente achou que a Eu história gosto. é muito boa ou que faz uma imersão legal, que tem um universo bem construído. E esse livro de hoje, The City of Dusk, ou A Cidade do Crepúsculo, como a gente já aprendeu aqui no podcast, que Dusk é crepúsculo, Crepúsculo. para não dar problema de tradução, né? Então, E o vamos segundo ver se livro é Reino da Meia-Noite, The Kingdom of Midnight. Bem bonito. aguardar para que quem lê em inglês procure, né? Quem lê em português, quem sabe um dia alguma editora traz Quem pra sabe? gente aqui. Como foi com o Caçador Sem Valeria a Coração. pena. Ah, tá Uhum. vendo? Mas olha a diferença de som. Caçador Sem Coração e Heartless Hunter. O que é mais bonito no seu ouvido? Com É certeza, isso que eu Heartless. falo. Mas tem uns Bom, títulos que ficam bonitos na nossa língua também, confesso, né? Não é só, sim, favoritismo. Não, porque soa mais bonito mesmo, tem coisa que realmente combina conosco, né? não é? Sim. Bom, E gente, então para este episódio, creio que seja isso, não é, Van? Quer fazer mais algum adendo, alguma consideração? por hoje nós ficamos por aqui. Acho que agora é aguardar os próximos passos da turminha do barulho, os próximos passos da turma fugindo dos Asteri, da Bryce com o pai dela, o Ethan na casa de Chame Sombras. Seja o E que Deus quiser, né? Vamos ver se o próximo resgate vai dar episódio, então, certo. a gente está aí do 33 ao 36. Maravilha. Então, é isso, meu povo. Obrigada por acompanhar a gente. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando. A recomendação do livro sempre fica aqui na descrição. E se vocês quiserem fazer sugestões, também são muito bem-vindos, tanto aqui pelo podcast, no Spotify, quanto pelo YouTube, ou mesmo nas nossas redes. A gente vai adorar saber a opinião de vocês. Vamos aguardar que vocês comentem bastante. Amanda, super Um beijo para beijo, todos que estão nos até a vendo. próxima. Pode. Tchau, tchau, meu povo.